Olá! Hoje vamos mergulhar a fundo num filme que não se limitou a contar a história de um rapaz problemático, mas que na verdade mudou para sempre as regras do jogo no cinema. Falo, claro, da obra-prima de François Truffaut, Os 400 Golpes. E que melhor maneira de começar do que com as palavras do próprio realizador? Esta citação capta na perfeição a paixão crua que alimentou não só este filme, mas todo o movimento. Para o Truffaut, o cinema não era um entretenimento qualquer, não. Era uma expressão visceral da vida, com tudo o que ela tem de bom e de mau. É muito comum ouvir dizer que Os 400 Golpes é um filme de coming of age, ou seja, sobre a passagem para a idade adulta. E tecnicamente até é. Mas, convenhamos, essa etiqueta é demasiado simples e fica muito aquém da sua verdadeira força e originalidade. Olhem, até o próprio título pode ser enganador. Os 400 Golpes, se traduzirmos à letra, soa a um filme sobre violência, não é? Mas a expressão francesa faire le 400 coups significa algo completamente diferente. É mais na onda de fazer diabruras ou viver à solta. E isto já nos dá uma pista fundamental sobre o filme. Não se trata de abuso físico, mas sim da rebelião de um jovem contra um mundo que parece não o compreender. E esta comparação aqui mostra bem a diferença. A maior parte dos filmes deste género são nostálgicos, um pouco adocicados, às vezes até manipuladores. O Truffaut, pelo contrário, dá-nos um olhar completamente cru, honesto sobre a adolescência. Não há sentimentalismos fáceis. O filme simplesmente nos mostra os factos, os eventos que maldam o protagonista, sem nos dizer o que devemos sentir. Agora, para percebermos bem os 400 golpes, temos de recuar um pouco e ver o contexto em que ele nasceu. Este filme não apareceu do nada. Foi, na verdade, uma das peças centrais de uma autêntica revolução no cinema. E no centro desta revolução estava este homem, François Truffaut. É engraçado pensar que antes de ser realizador, ele era um crítico de cinema temido, com uma caneta tão afiada que lhe chamavam o coveiro do cinema. Ele estava tão frustrado com o estado do cinema francês que decidiu basicamente pegar na câmara e mostrar como é que se fazia. E o Truffaut não estava sozinho, claro. Ele fazia parte da chamada Nouvelle Vague, a nova vaga francesa. Era um grupo de críticos que se tornaram cineastas e que queriam virar tudo do avesso. A filosofia deles era clara. O realizador é o autor, as histórias têm de ser pessoais e as regras do cinema, bem, as regras foram feitas para serem quebradas. E aqui está o ponto-chave para entender este filme. Os 400 Golpes é profundamente pessoal. A história do protagonista, Antoine Duinel, é um espelho da infância do próprio Truffaut. Uma criança negligenciada que encontrou o seu único refúgio, a sua salvação, no escuro de uma sala de cinema. O filme é literalmente a sua vida no ecrã. Muito bem, vamos então focar-nos no coração do filme, o seu jovem protagonista Antoine Duinel. É através do seu olhar que vemos o mundo e é a sua jornada que torna este filme tão inesquecível. A história do Antoine não é o de um miúdo mau por natureza. Longe disso, ele é, acima de tudo, uma vítima das circunstâncias. Não é tanto um criador de problemas, mas mais um rapaz com muito azar. Cada passo que ele dá nesta espiral descendente é uma reação a um mundo de adultos que ou não o compreende ou simplesmente não quer saber. Ele é aquele miúdo que é sempre apanhado, mesmo quando os outros fazem igual ou pior. No meio de toda esta infusão da negligência em casa e na escola, há um único santuário: o cinema. Tal como aconteceu com o jovem Truffaut, o cinema é o único lugar onde o Antoine encontra alguma paz, um escape temporário da dureza da sua realidade. E temos de falar da interpretação do jovem ator Jean-Pierre Léaud, que na altura tinha 14 anos. É, sem exagero, uma das melhores atuações infantis da história do cinema. Não há um único momento em que pareça que ele está a representar. A sua naturalidade é tão pura, tão autêntica, que ele se tornou uma referência para todas as outras jovens interpretações que se seguiram. E esta parceria entre o realizador e o ator tornou-se lendária. Pensem nisto, Os 400 Golpes foi só o primeiro de 5 filmes que Truffaut e Léaud fizeram juntos, ao longo de 20 anos, revisitando a personagem do Antoine Duinel à medida que ele crescia e se tornava um homem. Mas o impacto de Os 400 Globes vai muito além da sua história comovente. Reside também, e muito, nas suas inovações técnicas e de estilo, que continuam a influenciar cineastas até aos dias de hoje. Então, como é que isto se vê no filme? Bem, o Truffaut usou o formato widescreen, que era uma novidade em França, para dar uma escala quase épica às ruas de Paris, transformando a cidade numa personagem por direito próprio. O estilo quase documental e os longos planos de sequência que seguem o Antoine sem cortes fazem-nos sentir que estamos mesmo ali com ele. E claro, o filme popularizou um dos finais mais icónicos da história do cinema, o freeze frame, ou a imagem congelada.
E é assim que chegamos àquele final. Depois de fugir do reformatório, o Antoine corre, corre, sem parar, até chegar à praia. Ele vê o mar pela primeira vez na vida. Só se ouve o som das ondas. Então, ele vira-se, olha diretamente para a câmara, para nós, e a imagem congela. Fim. É só isto. Não há resolução, não há respostas fáceis. O filme acaba, mas a história não. Ao deixar-nos com aquele olhar tão ambíguo, o Truffaut não nos dá uma conclusão, mas sim uma pergunta. Uma pergunta que ecoou nos cinemas em 1959 e que continua a ecoar hoje. O que vai acontecer ao Antoine? O filme não dá a resposta. Essa tarefa, essa reflexão, fica do nosso lado.